Olá, tudo bem? Felipe Ferrara aqui com vocês. Nesse momento nós vamos abordar sobre gordura localizada e como que nós podemos acabar com a gordura localizada. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que realmente é gordura localizada e o que realmente é gordura generalizada. Então eu digo para você, se você tem uma gordura no abdômen e você não consegue perder, muitas das vezes ali pode ser um ganho de peso, né? Você está com peso alterado e um percentual de gordura alto. A pessoa que tem gordura localizada, ela tem um perfil específico. Então, gordura localizada é uma coisa, gordura generalizada é outra. Então, vamos dizer que o paciente está dentro do percentual de gordura, o IMC dele está adequado, mas eu olho principalmente isso daqui, ó. Isso aqui não é o principal parâmetro, que é o índice de massa corporal, mas sim o IMC. Ou sim o percentual de gordura. Então, olhe sempre, percentual de gordura. Ah, percentual de gordura tá ok, o paciente não está obeso, está dentro do peso. Só que ele tem uma predominância de gordura na região infraumbilical, na região de flancos e em alguns casos até interno de coxas, tá? Então, guarde bem isso. Em algumas regiões o paciente tem um déficit, ele está dentro do percentual de gordura ok, ele tem gordura em predominância nessa região, né? Seria um falso magro, assim, digamos, praticamente isso. Ou uma pessoa que está dentro do peso, mas ela tem uma predominância de gordura nessa região. E esse paciente ele já faz dieta, já faz exercício, ele não consegue eliminar essa gordura. Agora vocês vão entender por que essa gordura ela não é metabolizada, por que muitas das vezes essa gordura não é eliminada. Não estou falando só de perder gordura abdominal, estou falando de perder gordura localizada, que é muito mais específico, é muito mais pontual. Então o que acontece? Antes eu preciso esclarecer, muitas das vezes o paciente que procura fazer um procedimento estético, um tratamento estético, é um paciente que ele não quer fazer esforço e ele quer eliminar gordura. Aí muitas das vezes ele paga um tratamento estético que muitas das vezes é caro, é fora do orçamento dele ou é fora da realidade dele e ele não entende o real papel da função do exercício e da dieta. Então eu sinto lhe informar, se você quer realizar um procedimento estético e não quer colaborar com o mínimo de exercício e dieta, talvez o procedimento estético não vai te entregar o resultado que você espera, você vai se frustrar e vai voltar a estaca zero. Então você tem que entender a real função de realizar um procedimento estético e como esse metabolismo pode ocorrer, tá? Então a primeira coisa que eu preciso entender é que gordura localizada é uma predominância de tecido adiposo profundo e gordura regionalizada, ganho de peso, é uma predominância de tecido adiposo superficial. Então imagine assim, vou explicar bem detalhado agora sobre isso. Quando o paciente tem gordura na região infraumbilical, flancos, internos de coxas, ele tem duas subcamadas de gordura. Então, ele tem duas camadas de gordura. A gente entende que em todo o nosso corpo nós temos tecido adiposo superficial. Em braços, em coxas, em pernas, em abdômen, enfim. Em todo o corpo a gente tem um revestimento de tecido adiposo superficial. Só que na região infraumbilical, região de flancos, internos de coxa, nós temos um revestimento de tecido adiposo profundo. O que acontece? Em todo o nosso corpo, a gente só tem uma camada de gordura, em todo o nosso corpo. Porém, na região infraumbilical, flancos, internos de coxa, essa camada ela pode ser dividida em duas, né? Então, talvez você já viu lá, epiderme dividida em 5 a 7 camadas, derme dividida em duas camadas, como derme superficial, derme profunda. Nós temos também a tela subcutânea, só que a tela subcutânea, nessas regiões, elas estão divididas em duas subcamadas. E o que acontece? A derme, ela está conectada, aliás, o tecido adiposo superficial está com septos conectados à derme, ele é mais vascularizado do que o tecido adiposo profundo. Já o tecido adiposo profundo é uma gordura que ela está mais próxima do músculo. O tecido adiposo superficial está mais próximo à derme. Então, é uma gordura mais difícil de ser metabolizada. Então, o acesso metabólico aqui, para que eu consiga estimular uma lipólise, é muito mais difícil. Por isso que quando o meu paciente faz dieta, faz treino, e ele começa a perder peso, começa a emagrecer e ele não perde essa região, que seria isso aqui, é porque ele não consegue metabolizar tecido adiposo profundo. Ele não consegue iniciar o processo de metabolismo. Então, no nosso corpo está sempre ocorrendo um processo que a gente chama de quê? Lipólise. O que é lipólise? Basicamente, é quando eu tenho o meu adipócito, que é a minha célula de gordura, quando eu tenho o meu adipócito, aqui, e dentro dele eu tenho triglicerídeo, que é uma combinação de 3 ácidos graxos com glicerol. Quando eu trago o meu triglicerídeo para fora,
né, ele vai se transformar de triglicerídeo para ácido graxo e glicerol. O que vai acontecer? A gente começou o processo de lipólise, o processo onde a gente vai dar início ao metabolismo. Só que liberar esse triglicerídeo é o que a gente faz com dieta, faz com exercício, com procedimento estético, com medicamentos, com fármacos, com fitoterápicos, o que você preferir. Mas a gente faz o quê? Com que esse ácido graxo saia para fora e ele seja disponibilizado. Isso é um processo de lipólise. E a pessoa que não está consciente, às vezes o sedentário, ele acha que isso é suficiente. Ele acha que só o procedimento estético vai ser suficiente. Só passar o ultrassom vai ser suficiente. Só fazer enzima vai ser suficiente. Não, porque a maioria dos procedimentos estéticos, eles trabalham por essa via. Ah, Felipe, eu vou fazer criolipólise, né? Que a via de predominância da criolipólise é a apoptose. Só que a literatura já tem trazido que a via de lipólise é uma das vias que ocorre na criolipólise. Ou quando a gente faz radiofrequência, a gente tem também lipólise. Ou quando eu faço ultrassom, nós temos lipólise. A maioria dos equipamentos estéticos, eles trabalham por via de lipólise. Muitas das vezes ele tem predominância em uma via metabólica, que pode ser apoptose ou necrose. Mas a maioria das vezes vai ocorrer lipólise. Então entenda uma coisa, sempre é bom fazer beta-oxidação. Eu preciso sempre oxidar essa gordura. Isso é um papel do meu paciente, claro, com certeza. Então, é papel do meu paciente, evidentemente, fazer exercício e dieta. É o papel do meu paciente colaborar com o processo de exercício para que a gente tenha um metabolismo dessa gordura. Ou seja, para que eu consiga liberar o triglicerídeo e eu consiga oxidar. Então, liberou, oxidou. Isso a gente consegue muito bem com o déficit calórico. Só que o que acontece? Muitas das vezes o paciente faz tudo isso, ele não faz procedimentos estéticos, mas ele faz todo esse processo, só que ele não consegue perder a gordura localizada. O que é a gordura localizada? Só para lembrar, é uma gordura que está em predominância em infraumbilical, flanco ou interno de coxa. E é onde o paciente ele tem um percentual de gordura baixo, porém ele não consegue perder isso. Então, é uma predominância de tecido adiposo profundo. Então, para que eu consiga liberar isso daqui, eu vou passar o meu equipamento, o meu ultrassom, e ele vai conseguir promover um processo de lipólise, fazendo com que eu consiga liberar essa gordura. Ah, Felipe, mas se o meu paciente treinasse, fizesse dieta, não daria no mesmo dele fazer o aparelho ou o procedimento estético? Não, porque quando eu não faço um procedimento estético, quando eu não entro com a terapêutica ou aplico um medicamento naquela região para liberar aquela gordura, eu perco na região onde o meu corpo se predispõe a pôr. Então, muitas das vezes eu perco mais numa região. Quando eu faço esse processo aqui, ó, de dieta, de exercício, junto com o meu equipamento, junto com a minha terapia, junto com o meu tratamento, com as minhas enzimas, eu consigo metabolizar a região onde eu estou aplicando. Então, eu consigo modelar o corpo do meu paciente. Só que qual que é o real problema que muitas das vezes ocorre? O paciente não quer fazer dieta, não quer fazer exercício, só faz o procedimento. Aí ele não perde com eficácia, ele acha que o aparelho não funciona. Ou muitas das vezes o profissional tem um aparelho bom, funciona muito bem, só que ele não trabalha isso aqui, ó, oxidação, déficit calórico. O paciente não perde. O que ele faz? Compra um outro aparelho mais caro, que é mais lançamento. O outro aparelho que lançou, mais recente, ele vai fazer a mesma coisa muitas das vezes. Lipólise. Aí você comprou o outro aparelho e não funcionou. E você compra outro. Você entra numa síndrome, que eu esqueci o nome agora, mas de uma autossabotagem, porque você não está fazendo direito. Então, fazer direito é o primeiro ponto que você precisa entender. Então, oxidação da gordura tem que ocorrer. Então, quando eu vou utilizar meu equipamento de ultrassom, vou usar minha radiofrequência, vou usar minhas enzimas, seja por agulha ou por pressurizada, eu vou estimular isso aqui, lipólise. Para que eu consiga resultado, eu preciso de uma oxidação da gordura. Como que eu posso oxidar mais gordura? Como que eu posso aumentar o metabolismo da gordura? O fato de você usar a radiofrequência, que aumenta a temperatura, a gente vai aumentando o metabolismo local, o que já favorece a eliminação dessa gordura. Primeiro ponto. Segunda coisa, o paciente fazer exercício físico, caminhada e principalmente exercício onde eu consiga trabalhar a musculatura de contração muscular intensa, eu consigo aumentar a minha taxa metabólica basal
e aumentar a oxidação da gordura. Então, mesmo que o meu paciente não está fazendo exercício físico, ele vai gastar mais energia. Então, assim, exercício de carga, exercício de peso é muito interessante porque aumenta a taxa metabólica basal, porque o meu paciente desenvolve massa muscular e ele acaba recrutando mais energia. Então, aumentar a taxa metabólica basal através de exercícios é um ponto-chave para aumentar a oxidação. Ele fazer plataforma vibratória na sua clínica, fazer correntes excitomotoras, corrente House, corrente russa, vai aumentar a minha oxidação da gordura também. Então, são estratégias. E para que eu consiga uma eficácia no meu tratamento, para que eu consiga consumir aquela gordura com maior facilidade, oxidar com maior facilidade, uma dieta com déficit calórico é o ponto-chave. Então, por exemplo, se meu paciente ele tem um consumo energético de 2.800 calorias, 2.800 calorias, e ele faz uma dieta onde ele vai ter um déficit lá de 500 calorias, que é a média que se utiliza, ele vai ter aí, 2.300 calorias. Ou melhor, ele tem uma taxa metabólica basal de 2.800, ele faz uma dieta e ele consome 2.300. Ele tem 500 calorias, como eu posso dizer, negativas. Essas 500 calorias negativas vão ser a energia que você liberou aqui no teu ultrassom do tecido adiposo profundo. Então aquela gordura localizada aqui, ela vai ser consumida aqui, nesse déficit calórico, através de um processo de oxidação da gordura. Se você não oxida essa gordura, você não vai ter excelentes resultados no seu tratamento. Você não vai ter alta taxa de efetividade. É possível ter bons resultados sem fazer tudo isso? É possível, vai depender de diversos fatores. Mas a equação que vai funcionar muito bem é isso aqui. É liberar o meu triglicerídeo para que eu depois consiga fazer a oxidação. E a dieta é um ponto-chave que ela vai colaborar, tá? Então, o paciente que faz dieta, que faz treino e não faz procedimento estético, ele vai perder em algum lugar, não sabemos aonde, mas onde o corpo geneticamente se predispõe a perder. O paciente que faz dieta, que faz treino e faz o procedimento estético, ele vai perder em predominância na região onde você está tratando, tá? E muitas das vezes, nesse processo, ele não perde peso, tá? Mas ele perde principalmente medidas, que é percentual de gordura. Então, simplesmente eu dei início a um processo de metabolismo dessa gordura, tá? E alguns ativos já têm sido estudados, tanto de forma oral, tópica, intramuscular, subcutânea, né? Vai depender da diversidade de opções que pode ser administrado esse medicamento. E ativos são esses como, por exemplo, cafeína. A cafeína, ela estimula o processo de lipólise, ela é excelente. A L-carnitina também. De forma tópica ou injetável. São opções que a gente tem aí de ativos que aumentam o metabolismo. O chá verde também, né? Que também pode ser administrado intramuscular. Então a gente tem ativos que vão favorecer esse processo de metabolismo. A L-carnitina auxilia no processo de oxidação. A cafeína, por exemplo, auxilia no aumento do metabolismo, assim como o chá verde. O chá verde ainda vai ter uma ação diurética, né, na redução de líquidos, na retenção de líquidos. Então entenda uma coisa. Se eu preciso fazer processo de lipólise, eu preciso fazer processo de oxidação. Se eu vou fazer lipólise com o teu aparelho, você vai fazer processo de oxidação. E precisa entender que o paciente que ele tem predominância de gordura em alguma região do corpo, muitas das vezes essa gordura não é gordura localizada, tá? É simplesmente ele está com um percentual de gordura alto ou simplesmente ele está com um peso elevado. Mas Felipe, então você quer dizer que o paciente que tem tecido adiposo superficial, ele perde com mais facilidade? Sim, porque isso daqui está muito ligado a excesso de peso. Isso aqui está ligado a gordura localizada, tá? Então o paciente que está acima do peso, ele tem predominância de tecido adiposo superficial. Com dieta e exercício ele perde com muita facilidade, tá? E a gente tem também procedimentos estéticos que fazem termogênese, né? Que são procedimentos que fazem processo de emagrecimento, acelera o metabolismo. Então a gente já consegue encontrar procedimentos estéticos que em uma sessão, por exemplo, a gente consegue ter um consumo energético de 500 a 700 calorias. Se eu tenho um déficit de 500 calorias e aumento mais 500 calorias aqui de déficit,
Então eu vou ter um déficit de 1.000 calorias. Então o paciente vai começar agora não só a perder gordura, como ele começa a perder peso, como ele começa a emagrecer. Então isso é um pouco sobre gordura localizada. Essa é a real diferença do que realmente é uma gordura localizada. Se você gostou desse conteúdo, se você já gostou dessa aula, comenta, dá sua curtida. Um grande beijo.